Reforço de última hora. Tite enxerga a carência e pede contratação de ponta no Flamengo. Bola fora de Landim. Reunião entre clube e Caixa sobre estádio frustra banco. Ex-vice de finanças e opositores da atual gestão desmontam argumento de Landim sobre SAF para construir estádio. E mais, novo presidente do Corinthians quebra o silêncio sobre Gabigol. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, inscreva-se, é muito importante a sua participação para o crescimento do canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Depois de um decepcionante 2023, o Flamengo se prepara para o grande ano de 2024. Último da gestão Rodolfo Landim, que promete altos investimentos, um time super qualificado para o técnico Tite, que chegou para isso, né? Trazer alegria de volta, conquistar títulos, vitórias, e isso vai ser muito importante. A diretoria já tinha definido as posições para reforçar na próxima temporada. 2 zagueiros, um lateral direito, um lateral esquerdo, um volante e um meia. Após o Tite enxergar uma carência no elenco, foi pedida uma contratação de última hora, ou seja, um reforço para a ponta, mais precisamente para a ponta direita, para disputar a posição com o Luiz Araújo. Na cabeça do Tite, mesmo que o Flamengo renove com o Everton Ribeiro, o jogador é meia e vai disputar a posição no meio-campo, com a Arrascaeta e com outro meia que chegar ao clube. Na ponta direita, somente o Luiz Araújo. Então o Tite enxergou essa carência. Vai que num ano com muitas competições o Flamengo perca o jogador por lesão ou por suspensão, enfim, são vários argumentos que levam o Tite a pedir a contratação de mais um ponta para a próxima temporada. Então o Tite já entregou o seu pedido, o seu desejo para a diretoria contratar um jogador para a posição do Luiz Araújo, para disputar ali, né, a posição com o próprio. Segundo informações do GE, o Globoesporte.com, que soltou essa informação hoje, porque o Tite fez essa análise mais profunda após essas 12 partidas à frente do Flamengo. É aquele processo da reformulação que está iniciando. Então o Tite pediu aí um ponta para brigar por posição com o Luiz Araújo. Na ponta esquerda ele já tem 2 jogadores de altíssimo nível, Cebolinha e Bruno Henrique, né? Inclusive nos últimos jogos, o Tite ele sentiu a necessidade de experimentar o Bruno Henrique ali na direita. Bom, na minha opinião não deu muito certo. Não dá para mexer com o que já deu certo e pode continuar dando, né? Bruno Henrique na esquerda. Bruno Henrique tem que disputar a posição com o Everton Cebolinha. Luiz Araújo na direita. Um novo jogador. A posição ali, né, com o Luiz Araújo. Então, foi esse o pedido de Tite, além dos outros reforços, né? 2 zagueiros, Léo Ortiz muito bem avançado, Flamengo já acertou salário e tempo de contrato com o atleta e agora negocia diretamente com seu clube, né? O Red Bull Bragantino. E além do Léo Ortiz, o Flamengo quer um outro zagueiro. Para a companhia de Arrascaeta no meio-campo, o De La Cruz. Tá bem encaminhada a contratação desse jogador e a gente fica dependendo aí do Everton Ribeiro, né? Se ele sai, se ele fica. Vamos ver aí nos próximos dias. Teremos
novidades sobre essa situação. Léo Pereira e Fabrício Bruno vêm recebendo sondagens de alguns clubes. A gente também não tem uma definição dessa dupla. Certo é que o Flamengo já está se antecipando e reforçando ali naquele setor, né? O setor defensivo. O Flamengo, além do Léo Ortiz, vai buscar um outro zagueiro. Então deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação aí, desse pedido do Tite, esse reforço de última hora, uma contratação de um ponta. Deixa aí nos comentários se você acha que o Flamengo está realmente precisando de um reforço para essa posição ou não. Algum jogador dentro do elenco consegue aí exercer essa função ali e disputar a posição com o Luiz Araújo. Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, falar aqui de um outro assunto. O presidente do Corinthians, o novo, que foi eleito, o Augusto Melo, ele deu uma declaração. Na verdade, ele quebrou o silêncio sobre Gabigol. Ele foi perguntado nitidamente, participou de uma entrevista à TV Bandeirantes, e aí Augusto Melo foi questionado, né, sobre a possibilidade de uma proposta oficial para ter o atacante. O novo presidente do Corinthians resolveu despistar e disse isso aqui: não posso falar isso. Na transição não foi cogitado o nome do Gabigol, mas é um grande atleta, grande jogador, que interessaria a qualquer clube grande. Ele tem a cara do Corinthians, também precisa de novos ares, como esses outros atletas que deixaram o Corinthians. Vai fazer bem para eles e para novos clubes, respirar novos ares, como também o Gabigol, que está lá. Não vem numa boa fase, quem sabe o Corinthians seria uma boa para ele. Quero trazer a identidade do Corinthians, ter aquele time aguerrido, atletas com personalidade forte. Gosto desse tipo de coisa. Quero ir ao mercado para trazer esse tipo de atleta. É um grande jogador. Após saídas de medalhões, que ganhavam altos salários, a diretoria corintiana entende que pode fazer contratações de peso nesta janela. Continua aí o Augusto Melo sonhando com o Gabigol, mesmo que despistando, mas dizendo que o Gabigol precisa de novos ares, que ele tem a cara do Corinthians. Olha, hoje nós vamos acompanhar a cara do Gabigol, que estará ao vivo no Podpah. Mais uma vez, ele está de férias, então vai estar 7 da noite no Podpah falando sobre tudo. Olha, esse podcast vai parar o Brasil. Pelo menos as duas maiores torcidas estarão ligadas, né? A torcida do Flamengo e a torcida do Corinthians, meu. E o Brasil inteiro. Podpah no YouTube, 7 da noite, vai entrevistar Gabriel Barbosa, Gabigol. Será que ele vai admitir que foi a pior temporada da carreira dele? Será que ele vai dar a volta por cima em 2024? Olha, eu vou acompanhar esse podcast, hein? É um pouquinho antes do meu futebol é 10 da noite, mas até lá já acabou. Aí! Vou ver o Gabigol no Podpah e depois eu vou pro futebol fazer tudo que o Gabigol não fez nesta temporada. Eu faço gol. É difícil parar o Rafla, hein? Olha aqui, o Lauro Jardim, em sua coluna do jornal Globo, disse que a reunião, a primeira, entre Flamengo e Caixa, ocorrida há 2 semanas, para discutir seu estádio na zona portuária do Rio de Janeiro, foi considerada frustrante pelo banco. E aí vamos entender o motivo. O clube representado por Rodolfo Landim não tinha qualquer projeto detalhado. Só tem o plano de erguer uma área num terreno que pertence à Caixa. Não ficou muito claro o que eles querem, disse uma pessoa que teve acesso às negociações. Ô Landim, como é que você vai para uma reunião com a Caixa Econômica Federal, que é dona do terreno do gasômetro, que o Flamengo quer construir o estádio, e não leva nenhum projeto, nenhum argumento, nenhum modelo? Você não leva nada, Landim. Como é que você faz isso? E aí, segundo o Lauro Jardim, na coluna do Globo, o Flamengo frustrou a Caixa,
Porque desse tempo todo o Flamengo, desde o meio do ano passado, e negocia dali, e estica daqui, puxa de lá. No momento da reunião com a Caixa Econômica, o clube não oferece nada, não tem um projeto, não tem nada. Cadê o executivo que tá tocando aí essa parte de estádio? Isso aí é balela, Landim. Explica pra gente. A gente quer entender um pouco sobre isso. Perdeu a oportunidade, hein? A Caixa agora ficou frustrada com esse encontro. Bom, ainda falando sobre esse assunto, o ex-vice-presidente de finanças da gestão Landim, Valim Vasconcelos, e os opositores Walter Monteiro e Ricardo Reines desmontaram, neste domingo, o discurso do presidente do Flamengo de que o clube precisa se transformar em SAF para erguer seu próprio estádio. Os três participaram de um debate que foi promovido pelo jornalista Mauro César Pereira em seu canal no YouTube. Eles foram unânimes em apontar que, ao contrário do que o presidente Rodolfo Landim vem defendendo em entrevistas ao próprio Mauro César, não há necessidade nem conveniência de o Flamengo se tornar SAF, Sociedade Anônima de Futebol, neste momento. Eles disseram que há outros caminhos para financiar a construção de um estádio próprio e que o Flamengo ainda tem muito potencial para crescer por próprias pernas antes de tomar a decisão irreversível de se desfazer parte do seu futebol. Walter Monteiro, candidato ferrenho à oposição de Landim, disse: "Sou totalmente contrário à transformação do Flamengo em uma SAF, porque nós não temos nenhum motivo para que isso aconteça. O Landim tem se aproveitado da desatenção de algumas pessoas para lançar mão de alguns argumentos falaciosos. O principal deles é que a criação de uma SAF transformaria o associado do Flamengo em uma pessoa com uma riqueza espantosa, porque a criação de uma SAF valorizaria o título do Flamengo de uma forma abissal, a partir do momento em que o clube fosse comprado por 5, 6, 10 bilhões de reais. E isso não é absolutamente verdadeiro. Eu só posso entender que essa tentativa do Landim de emplacar uma SAF no Flamengo é efetivamente uma tentativa de se perpetuar no poder, de transformar ele, que não pode mais ser presidente da instituição, no dirigente de uma futura SAF. O Flamengo não precisa de SAF para melhorar sua governança. Era isso que o Flamengo deveria ter se dedicado na última gestão: a aprimorar seus processos internos, melhorar seu estatuto, melhorar sua governança, melhorar seu profissionalismo. Isso pode e deve ser feito dentro do mecanismo de associação. O Flamengo não precisa de SAF para alavancar recursos, porque o Flamengo hoje é um clube superavitário, com uma receita acima de 1 bilhão, uma geração de caixa fantástica, uma capacidade de investimento, seja na gestão do futebol, seja eventualmente na construção de um estádio para o qual o Flamengo não precisa agregar sócio. O Flamengo pode construir um estádio, seja com recursos próprios, seja com recursos até de uma associação com terceiros, mas que seja uma associação exclusiva para a construção do estádio. O que o Flamengo não pode abrir mão de jeito nenhum é da gestão exclusiva do seu futebol. O Flamengo tem capacidade de alavancar sua gestão de receitas. Esse foi aí o companheiro Ricardo Reines, né, que é o Walter Monteiro, perdão, que é a oposição aí do Landim. Valim Vasconcelos, que já foi vice de finanças do próprio Landim. Eu tenho manifestado há muito tempo que sou contra a SAF. O Flamengo consegue crescer muito ainda com as próprias pernas. O Flamengo fatura 1 bilhão e 300 milhões. Pode faturar 2, 3, 4, se tomar algumas atitudes melhores no marketing, comunicação, no engajamento com a torcida. Se você ver hoje na Europa, os clubes sendo negociados a 2,5 vezes
valeria o seu faturamento? Se o Flamengo fatura 1 bilhão, valeria 3. Mas se ele faturar 2, vai valer 5. Se faturar 3, vai valer 7,5. Se a gente vende 30% do Flamengo agora, olha quanto dinheiro na mesa você vai estar deixando antes de chegar ao potencial máximo de receita que ele pode alcançar ainda. Esse é o primeiro ponto, que é a questão matemática. Não precisa entrar no capital do Flamengo para prover os recursos de ganhar, entre aspas, um name rights ou um fornecimento de material esportivo ou ser uma marca de clube. Não precisa disso. Sou totalmente contra. O Flamengo ainda não está no ponto. Pode ser que até um dia chegue nesse ponto. Bateu no teto, não consegue mais tirar receita de lugar nenhum. Já estamos nos Estados Unidos, então vamos trazer um investidor que vai comprar 30% do Flamengo ou 20% que seja, mas ele vai ajudar o Flamengo a faturar 10 bilhões. É justo que ele venha quando a gente esteja faturando 5, 6, 7 e ele vai nos ajudar a dar esse pulo que a gente não consiga mais. Mas aí é uma outra história que a gente tem que debater, estudar lá na frente, mas eu não vejo no médio prazo, nos próximos 5 anos, nenhuma necessidade da gente levantar esse ponto sobre SAF. E a gente termina aqui com o Ricardo Reis, que é oposição ao Landim. O presidente faz uma confusão entre associado e acionista. Entendo que ele vem do mundo corporativo e tem muita coisa que a gente pode aprender e usar do mundo corporativo, mas a gente não pode simplesmente aplicar a receita de bolo da Petrobras ou da BR Distribuidora no Flamengo, porque são entidades diferentes, com fins e objetivos diferentes. A gente precisa, antes de mais nada, entender qual o objetivo de existir do Clube de Regatas do Flamengo e a estratégia precisa ser montada em cima deste objetivo. Se fosse o caso de vender alguma coisa, se a gente aplicar um múltiplo em cima de um faturamento anual, sendo que a gente não está nem perto de atingir o faturamento que a gente pode atingir, seja com as próprias pernas, seja com parcerias, seria vender o boi magro. A gente tem vários modelos para viabilizar investimentos quando forem necessários. Se a gente achar que a gente precisa viabilizar o estádio, que é algo muito importante, mas é um investimento grande, que a gente precisa de uma alternativa de sócio, de parceiro. Só acho que a gente não tem nenhuma justificativa para resolver esse problema vendendo um pedaço do clube como um todo. Ainda que mantendo o controle majoritário da operação, existem outras formas de alavancar recursos que não são endividamento, que não vão tirar investimento do futebol, mas sem necessidade de abrir mão de uma parcela do controle do futebol. Tivemos opiniões unânimes aqui, né? O Valim Vasconcelos, que foi ex-vice de finanças da gestão Landim e depois saiu, do Reis, Monteiro, ambos foram candidatos aí, né, na última eleição, são oposição, né, do Landim, e a opinião deles é essa: são contra a SAF no clube por vários motivos. Deixa aí nos comentários, é sempre um assunto complexo essa questão de SAF. Bom, eu volto, a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like. Ajuda demais os nossos vídeos. Ajuda demais o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever. Repara, se você está inscrito, botão aqui, inscreva-se embaixo e ativa o sininho para receber todos os nossos vídeos. Grande abraço para você. Saudações rubro-negras. Bate, bate, bate. Isso aqui é Flamengo.